Muito bem, este é o Conexão Futura, ao vivo aqui na tela do seu canal Futura. E não deixe de acessar o nosso site, você já conhece? futura.org.br, para você saber tudo sobre a nossa programação. E aí, quais são os fatores que determinam o sucesso de histórias de educadores, estudantes e famílias brasileiras que, muitas vezes, apesar de um cenário adverso, encontraram soluções para despertar e para manter vivo entre os alunos o prazer de aprender? Bom, esse é o tema da nova temporada da série Destino Educação, que estreia hoje, logo mais, às 8 da noite, aqui na tela do Futura. Essa é uma das principais ações de programação do canal nesse ano de 2015. São 26 programas que visitam escolas em todo o Brasil e mostram diferentes realidades e respostas às questões da educação nas 5 regiões do país, que se destacaram com bons resultados no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Esse grande nome resume-se no IDEB, que é o principal indicador da qualidade da educação básica no Brasil. Criado pelo Instituto Nacional de Pesquisa Educacional Anísio Teixeira no ano de 2007, esse índice sintetiza 2 conceitos importantes para aferir a qualidade do ensino no país. Primeiro, a taxa de aprovação dos alunos, seguido pelo resultado dos estudantes no SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica aferido tanto pela Prova Brasil, avaliação censitária do ensino público, e a ANEB, que inclui também a rede privada. Então, aqui no Conexão Futura de hoje, abrimos espaço para conversar com educadores que vão nos ajudar a entender quais são esses elementos dentro e fora da sala de aula que contribuem para o bom desenvolvimento do aprendizado dos estudantes no Brasil e, por consequência, no resultado de índices como o IDEB. Para essa conversa, recebemos aqui no estúdio o Rubem Klein, que é consultor da Fundação Sesgran Rio e presidente da Associação Brasileira de Avaliação Educacional. Rubem, bem-vindo mais uma vez, tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite. Obrigado a você pela presença. Também conosco, aqui ao meu lado, está a Ângela Luiz Lopes, que é coordenadora pedagógica da comunidade educativa SEDAC. Ângela, bem-vinda, tudo bem? Obrigada, tudo bem. E conosco no estúdio também está o professor de Português e Literatura Jorge Júnior, que é coordenador do Colégio e Curso Intelectos e mestre em Letras e Ciências Humanas. Tudo bem, Jorge? Bem-vindo. Tudo bem, obrigado pelo convite mais uma vez, Cristiano. Obrigado você. E logo mais a gente conversa também com o Ernesto Martins Faria, que é economista da Fundação Lehman. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado. Aproveite aí as redes sociais para tirar as suas dúvidas, mandar a sua opinião. A gente quer saber, na sua opinião, aí, o que faz diferença para uma escola ir bem ou não no resultado de uma avaliação como o IDEB ou para ter bons resultados de aprendizagem entre os alunos. Mande mensagens, vou colocar para você aí a nossa rede social, primeiramente no Facebook, canal Futura Oficial é o nosso endereço aí na rede social. Você encontra aqui essa postagem, você pode curtir, comentar, compartilhar, deixar registrada aqui a sua questão. Ou ainda pelo Twitter, no microblog, nosso perfil é @canalfutura. Temos também o bom e velho telefone, que é o 0 operadora 21 2273 5020, números na tela para você. Enquanto você manda o seu recado, eu começo aqui perguntando aos nossos entrevistados. Antes de perguntar, mais uma vez, bem-vindos os 3. Obrigada. Bom, eu quero saber para vocês, pontualmente, quais são os principais fatores, se pudermos resumir em 2 fatores fundamentais para a gente conseguir pensar o que faz diferença no dia a dia da escola para ir bem num resultado como o IDEB. Ângela? O que você apontaria? Eu apontaria dois grandes pontos que eu acho que a nossa vivência de formação tem mostrado. Um é a articulação entre esses diferentes atores que atuam na escola, então o professor, o diretor, o coordenador pedagógico, com o apoio da Secretaria de Educação. E um outro é o conhecimento do contexto do qual a escola está inserida. Acho que são 2 fatores que eu destacaria como importantes para o sucesso da escola. Muito bem. Rubem, para você. Bom, o IDEB retrata muito bem o que a gente quer de uma escola. A gente quer uma escola boa, seria uma escola que o aluno passa e aprende ou passa aprendendo, aprende e passa. Então, o que a escola tem que fazer? Cuidar do aluno, ter atenção ao aluno. É uma coisa mais importante, garantir que ele passe e garantir que ele aprenda. Se em algum momento precisa ter muita avaliação periódica ao longo do tempo e para aferir se o aluno está aprendendo ou não. Se ele não está aprendendo, tem que haver um reforço, um acompanhamento imediato, para não deixar o aluno atrasar.
Não esperar chegar no fim do semestre ou do ano. Esse negócio do fim de ano, recuperação de 5 dias, ou a antiga segunda época, isso é brincadeira, né? Não serve para nada. Então tem que ser acompanhamento ao longo do ano. Eu acho que isso é a coisa mais importante. E para isso você tem que ter uma direção e professores afinados, criando um bom ambiente escolar. Jorge, para você como professor, que faz diferença então? Assim, fazendo um link com o que os meus colegas disseram e trabalhando, na verdade, com uma perspectiva dentro de sala de aula, seria muito interessante que o professor conseguisse dialogar com o aluno dentro daquela linguagem do aluno mesmo, né? Uma aproximação maior do universo do aluno dentro de sala de aula, deixando um pouco de lado aquele formalismo da educação tradicional, né? E uma preocupação também em transformar o ensino como algo prazeroso. Tá? Então a gente tem hoje em dia muitas circunstâncias que estão em competição com a educação. A tecnologia, por exemplo, em sala de aula, acaba sendo um grande concorrente do professor. Se o professor consegue articular a aula com a tecnologia, se o professor consegue articular a sua própria aula com a realidade do aluno, eu acho que com isso a gente vai ter algum ponto positivo aí, com certeza. Muito bem. Como eu disse aqui agora há pouco, Destino Educação Brasil é a estreia de hoje, às 8 da noite, na programação do Futura. É realizado pelo canal em parceria com o Serviço Social da Indústria, o Departamento Nacional do SESI. O programa conta com a consultoria também do Todos pela Educação e da pedagoga e doutora em Educação, Thelma Polon. E a produção é da Cine Group, com direção de Sérgio Raposo. A equipe de gravação visitou ao longo do ano passado 25 municípios brasileiros das 5 regiões do país e a seleção das escolas considerou um conjunto de indicadores, entre eles o IDEB, o percentual de alunos com aprendizagem adequada, a desigualdade educacional no município e a contribuição da escola para a aprendizagem dos alunos, tendo em vista sempre o nível socioeconômico. Então a gente vai ver agora um trechinho do programa. Vamos lá. Bom, a série Destino Educação Brasil tem o seguinte subtítulo: Diferentes realidades, diferentes respostas. E aí, sendo o IDEB um índice nacional, como as inúmeras diferenças regionais do nosso país são percebidas aí nesses resultados desse exame? Rubem, quero ouvir de você. Essas diferenças do Brasil, né? O índice é nacional, mas a gente sabe que do norte ao sul as diferenças são inúmeras. As diferenças do Brasil são antigas, são muito grandes. Né? A gente vê as maiores taxas de repetência acontecer no Norte e no Nordeste e que, infelizmente, também tem os piores desempenhos. Né? Então, o pior dos mundos, alta repetência com baixo desempenho. Né? E o Sul-Sudeste, melhor, não tão bem como a gente gostaria, mas com melhor desempenho, com as taxas melhores. A gente vê que nos últimos anos houve uma melhora das taxas de aprovação, tá? Baixou a taxa de repetência, mas ainda está muito alta. Né? Nós não conseguimos ainda universalizar a conclusão do ensino fundamental. Né? E para isso você tem que baixar a repetência a níveis muito baixos, menos 5%, e diminuir a evasão. Agora, a evasão é, na realidade, uma consequência da repetência. Se você aumenta a repetência, você acaba aumentando a evasão, porque o aluno fica na escola e acaba saindo. Né? Então, isso é um problema sério. E a outra parte é a parte de aprendizado, né? Que tem que garantir o aprendizado. E aí nós temos um problema, precisamos saber o que ensinar, tem que ter uma base curricular comum, né? Isso não permite que você tenha especificidades regionais e tudo mais, mas português, matemática, ciências que são universais, todo mundo tem que saber, né, o básico, a mesma coisa, em todo o Brasil, em qualquer lugar do Brasil. Né? E aí você tem o problema da formação do professor e a gestão escolar. E, é claro, nós temos que contar com as famílias, né? Também são muito importantes, então é importante também que a escola saiba conversar com a família, saiba orientar famílias, como incentivar os alunos, que é um dos fatores mais importantes do bom desempenho, né? E estimular e criar um ambiente propício para o ensino. Muito bem. A gente sabe que essa questão de aproximar a família faz toda uma diferença quando são analisados aí projetos de escolas que têm essa aproximação, mas isso ainda muitas vezes é um grande desafio, né, Ângela, de conseguir colocar isso dentro da programação da escola mesmo, de as famílias se sentirem mais parte do que faz a escola também.
Acho que, na verdade, tem um problema que é anterior a esse, é qual é a responsabilidade da família. Porque, às vezes, a escola ou a gestão espera também da família coisas que não são atribuídas a ela, né? Então qual seria, na sua opinião, o papel da família na educação? A família, ela precisa participar, a escola precisa convidar a família para que a família conheça a proposta, participe de atividades, conheça o percurso que o filho está fazendo, né? Se responsabilize pela parte dela, que é acompanhar o menino na escola, ajudar com que ele tenha prazer em fazer uma tarefa de casa, mas não é responsabilidade da família a aprendizagem, né? Porque a aprendizagem está ligada ao ensino e o ensino não é responsabilidade da família. Então, acho que tem uma coisa que as escolas vivem hoje, uma dificuldade, que é de saber qual é o lugar certo que a família precisa ocupar, porque, de fato, a comunidade precisa estar na escola, né? E a escola precisa saber fazer essa convocação de vontades, né? Jorge, como professor, como é que você percebe essa participação quando os pais são mais presentes, a família está presente? Você percebe o desempenho e a motivação do aluno diferente em encarar os estudos? Claro. Com certeza. Acaba que esse é um problema que virou um mercado, né? Então, algumas escolas hoje em dia oferecem um serviço de ensino integral, não só pela qualidade, mas sim pela falta que alguns pais têm em casa, pela quantidade de trabalho, essa vida que a gente leva, a gente precisa trabalhar mesmo para pagar todas as contas e as crianças ficam ociosas. Então, algumas escolas trabalham com essa questão, né? Virou uma espécie de serviço, uma espécie de mercado. Lá no Intelectus, a gente tem um curso bastante interessante que é direcionado para os pais, que é um curso de 7 hábitos. Né? Então, você tem um relacionamento muito próximo com os pais e esse resultado é extremamente positivo no final de cada bimestre. Porque é o professor que dá aula para o aluno, né? E ao mesmo tempo ele tem contato com os pais daqueles alunos e a gente tem percebido que isso é bastante interessante, o resultado tem sido muito positivo mesmo, essa relação pai, aluno, professor, que é o ideal, né? Muito bacana. Eu vou chamar agora também para a nossa conversa o Ernesto Martins Faria, que é economista da Fundação Lehman. Tudo bem, Ernesto? Bem-vindo mais uma vez à Conexão Futura. Tudo bem, obrigado pelo convite. Obrigado você. Bom, a gente sabe que além das avaliações externas, na sua opinião, como o IDEB, né, de que forma os resultados da escola podem melhorar se houver a prática também de avaliações internas, né, dos processos da escola? Eu acho que é extremamente importante esse entendimento do que a avaliação está medindo, né, do que a Prova Brasil, que de certa forma está dentro do IDEB, está mensurando, para isso se transformar em prática, né? Porque acho que o IDEB tem que ser um norteador, né? A avaliação, a Prova Brasil, os indicadores externos tem que ser um balizamento das ações, né? Porque não dá para esperar chegar ao resultado para começar a fazer, né? Acho que você tem a avaliação em 2013, a gente vai ter em 2015, o resultado vai vir um ano depois, e aí, de certa forma, você não pode se balizar a partir dele para o acompanhamento da turma. Então, o que é importante é entender bem o que mede essa avaliação, acho que buscar entender os descritores, a avaliação como um todo, para, de certa forma, tentar desenvolver isso ao longo do ano, né? Fevereiro, março, de certa forma, fazer um diagnóstico balizado com essa avaliação, né? Balizado com o currículo da rede e fazer esse trabalho a partir disso, né? Acho que um norteador. E aí, acho que se você traz essa lógica da avaliação para dentro da escola, né, isso vai poder orientar todas as ações, né? Então, se você, na hora de pensar a formação continuada, né, onde que os alunos estão errando mais? Talvez seja um problema de os professores estão com dificuldade de ensinar fração, ensinar trigonometria. Se você identifica isso a partir da avaliação, você consegue fazer um programa de formação pensando nisso. Reforço escolar é a mesma coisa, os alunos estão errando muitas questões de determinado conteúdo. Se você faz essa avaliação logo no início do ano, você consegue, de certa forma, resolver esse problema e atacar para que no final do ano você tenha mais alunos com aprendizado adequado. Sem dúvida. O Brasil avançou nas últimas décadas em relação à avaliação das escolas, mas a partir desses diagnósticos, o que falta para as avaliações repercutirem de forma mais ampla em melhoria da qualidade do ensino e não ficar simplesmente se baseando de acordo com a performance de cada escola, né, de muitas vezes experiências pontuais de educadores e gestores, mas que a qualidade do ensino como um todo tem uma melhora no país? Acho que é importante, nesse sentido da importância da avaliação, a gente tem que dar cada vez devolutivas melhores, né? Então, como que a gente não trabalha só com a média, só com o ranking, como que a gente consegue dar um diagnóstico detalhado para a escola que oriente, né, o que esses dados dizem em relação aos alunos daquela escola, aos alunos daquela rede. Então, é importante cada vez mais dar devolutivas e para ter essa devolutiva, é importante conversar com os professores, fazer grupos focais, entender que tipo de dados é mais fácil para eles trabalharem. Acho que pensar essa entrega da devolução, né? Às vezes a gente gasta muito, investe muito fazendo a avaliação e não pensa como comunicar isso da melhor forma para a escola.
Sem dúvida, né? Só posso falar com você daqui a pouquinho. Quero ouvir a Ângela em relação a esse ponto, né? Que diagnósticos e índices temos muitos agora. Infelizmente já temos, né, um processo de avaliação. É fundamental que essa avaliação seja feita, mas como a gente pode pensar em aplicar isso em melhoria do ensino, na sua opinião, Ângela? Então, acho que o Ernesto tocou num ponto crucial, que é como é que essa avaliação que é feita de fora, que é grandona, macro, conversa com aquilo que está sendo feito dentro da escola, para que as ações sejam possíveis a partir desses resultados. Né? Porque um resultado propriamente, às vezes, causa até problema numa rede, por exemplo, o ranqueamento da escola. Né? Aí os pais querem todos colocar seus filhos nas melhores escolas e não querem as piores. Então, a nota da escola precisa dar indicativos para o gestor de que ações ele pode tomar e de que avaliação é essa que já existe na escola, inclusive da avaliação institucional, né? Que escola é essa, que infraestrutura eu tenho, quais condições estão sendo asseguradas para o ensino, o que eu posso avançar, como é que a comunidade pode apoiar. Né? Então, dialogar melhor com o resultado e comunicar esse resultado, dar devolutivas, eu acho que o Ernesto focou bem nesse ponto, acho que é importante para a gente ir buscando cada vez mais essa qualidade. No SEDAC a gente trabalha com uma tríade para pensar em qualidade, que é o acesso, a permanência e o sucesso. Né? O professor Rubem já disse que isso está garantido no IDEB, porque é o fluxo e é o desempenho. Só que as ações do dia a dia da escola é que precisam estar mais focadas e ser mais pontuais. Né? O que cada ator precisa fazer e que condições eu preciso assegurar. Né? Eu acho que isso a gente alcança mais qualidade. A gente está falando sobre o IDEB aqui, então convido você de casa também a acessar o site do INEP para conseguir verificar aí os resultados e metas do IDEB. Vamos colocar na tela ideb.inep.gov.br. Aqui na sua tela aparece só essas coresinhas todas aqui, mas acesse no seu computador, no seu celular aí para você ver aqui quais são as evoluções que a nossa educação tem passado e a meta também aqui, né, de chegar em 2021 com índice 6. Pensando de 0 a 10 aí, está uma média até, né, considerável baixa, né, de acordo com resultados de outros países. Mas agora o que eu pergunto para o professor Rubem é em relação a esses resultados, né? Como bem disse a Ângela aqui, sai o resultado do IDEB, as escolas lá com seu ranking. Por um lado, é óbvio que é bom você ter uma escola bem avaliada, mas com as escolas que não saem tão bem avaliadas, nessa questão tanto da avaliação, de aprovação, reprovação, como você dizia, o ranking tem um lado negativo também. Mas eu acho que o problema, quer dizer, o importante da avaliação não é o ranking. O importante da avaliação é o diagnóstico de como está a educação. E esse diagnóstico é que tem que ser entendidos e utilizados. E esse é o grande problema, o problema da devolutiva. Por exemplo, você pega a escala do SAEB, você vai ver os pontos, você tem interpretação. Você sabe que o aluno está em um determinado ponto, você sabe que ele é capaz, que ele sabe e é capaz de fazer. Então, se o aluno não chegou àquele ponto, você sabe que ele tem uma deficiência muito grande até chegar lá. Então, você pode, pela interpretação, o entendimento da interpretação da escala, você pode fazer muita coisa. Agora, você precisa mais, porque a gente pode ter, por exemplo, o SAEB tem um dado muito rico de análise do erro, o que o aluno faz, o que não faz. Então, com isso, você também pode indicar o que o aluno está pensando, por que o aluno está pensando errado. E, às vezes, a gente vê que uma resposta errada o atrator, quer dizer, funciona com uma resposta correta, com uma coisa muito grave, porque à medida que aumenta a habilidade, aumenta a chance do aluno pôr aquela resposta errada. Então, isso é uma coisa que precisa ser corrigida, e isso pode ser feito. Então, o que é preciso? É preciso que a formação inicial, nas licenciaturas, na pedagogia, se aproprie desses resultados e usem nos seus cursos, garantam que os professores saibam o conteúdo que vai ser ensinado, nas capacitações dos professores, esse material seja usado, com os professores, ilustrado, para chamar a atenção, né? E eu acho até, e tem que ser, a capacitação tem que ser ligada à sala de aula, tem que ter material para trabalhar com o aluno na sala de aula. E depois precisa ser avaliado, precisa ver as formativas para ver se os alunos estão melhorando ou não, estão aprendendo ou não, para ver os reforços. Então, essa parte, que é uma parte que precisa chegar mais, se fala muito, mas é uma parte difícil, quer dizer, eu acho que está se fazendo cada vez mais um esforço das devolutivas, de fazer, eu sei que está sendo feito um esforço agora para apresentar os itens, onde estão, o identificado, análise de erro. Então, quando isso aqui for ser feito, eu acho que a gente vai dar um grande avanço na devolutiva, na interpretação, mas é importante entender essa escala. Quer dizer, é preciso associar mais o IDEB aos pontos da escala do SAEB,
porque normalmente é um mistério. Quando você vai analisar o IDEB, na verdade você tem dois componentes. Você tem que ver a taxa de aprovação, né, que os alunos estão passando, quanto mais melhor, né, e onde eles estão situados na escala SAEB, né, para qual é a melhoria, para poder usar a interpretação da escala SAEB. Então, eu acho que essa outra ponte precisa urgentemente ser feita para melhorar o entendimento do que é o IDEB. Muito bem, a gente já está com o tempo voando no programa de hoje, aqui esse papo está muito bacana, mas eu tenho que chamar novamente o Ernesto, antes de chegarmos aqui à reta final do programa. Ernesto, você segue me ouvindo bem? Sim, estou te ouvindo bem. Ernesto, então, a partir do que a gente conversava aqui um pouco, né, dos resultados do próprio IDEB, esse índice de educação básica no Brasil, a partir da meta de chegar em 2021 com essa nota 6, você que se dedica, se debruça aí em investigar tanto esses números, como é que a gente está indo aí para chegar em 2021 nessa meta? Estamos num crescimento constante possível de atingirmos a meta? Nas últimas avaliações a gente já tem percebido uma tendência, né? A gente tem evoluído mais nos anos iniciais do ensino fundamental, um pouco menos nos anos finais, né? Se a gente olhar até o indicador de aprendizado, praticamente ficou parado já na última avaliação, em 2013, e no ensino médio tá parado também, né? Então a gente e foi um pouco decepcionante até essa última avaliação de 2013, que a gente esperava, de certa forma, uma geração que saiu melhor dos anos iniciais do ensino fundamental, quer dizer, do quinto ano, né? Saiu um pouco melhor, que ela tivesse bons resultados no nono ano, em 2013, e não teve uma evolução significativa como a gente esperava. Eu acho que para a gente ter esse avanço, a gente vai ter que investir em políticas estruturais, né? Acho que a gente está tendo a discussão agora da Base Nacional Comum, quer dizer, orientações curriculares claras, o que a gente espera, né? O que as escolas devem ensinar para os alunos, né? Quais são as expectativas para cada série, para cada ano. Acho que isso é extremamente importante. Acho que tem a questão de atratividade da carreira docente, a questão da formação inicial. Acho que a gente está com muita dificuldade de dar esse salto sem enfrentar essas questões estruturais, né? Os anos iniciais estão indo um pouco melhor, mas nos anos finais e no ensino médio a gente está tendo bastante dificuldade e o cenário não é super positivo assim, para os cumprimentos das metas de 2021. Muito bem, a gente vai continuar acompanhando essa questão, mas por agora preciso me despedir de você. Ernesto, muito obrigado mais uma vez, foi um prazer conversar com você aqui no Conexão. Até mais. Até mais, obrigado. Bom, um dos pontos que o Ernesto aponta, que também já passou rapidamente por aqui, é a formação dos professores. Quero saber do Jorge, como professor também, como gestor de escola, de que forma você vê que essa é uma das questões cruciais, né, de você capacitar também o professor para chegar na sala de aula e poder desenvolver melhor o seu trabalho. É verdade. Os professores acabam vendo a graduação como, claro, não estou generalizando, claro, como o último tópico de sua formação, né? E acabam projetando para a sala de aula apenas aquilo que aprenderam na graduação. Só que a formação continuada, ela é cada vez mais importante, não só estou me referindo a, sei lá, questões conteudistas ou cursos de educação em si, mas a comunicação, né? Então, muitos professores saem da faculdade com um vasto conhecimento, com um vasto conteúdo, mas com uma grande dificuldade de se comunicar com o aluno, né? Então, claro, uma formação continuada seria de extrema importância para esse melhoramento na educação, né? Não só por isso, mas também pela motivação do profissional, né? Então, quando ele consegue projetar para a sala de aula aquilo que ele aprendeu, não só na graduação, mas também na pós-graduação, aquilo acaba sendo muito importante, muito válido para ele enquanto profissional, né? A gente acompanhou, o Jornal Globo publicou isso há pouco tempo, o principal índice de reclamação dos professores é a indisciplina em sala de aula, né? Então, o aluno ele tem uma grande dificuldade para aceitar aquele conteúdo, né? Por quê? Porque a gente vive num tempo diferente de 20, 50 anos atrás. Hoje ele tem muitas outras oportunidades, né? Então, cabe ao professor adequar a comunicação, utilizar a comunicação como ferramenta para ligar aquele conteúdo, né, visto como chato pelo aluno, ligar aquele conteúdo ao aluno. De certa forma, fica esse desafio para o educador se aproximar, né, da linguagem, isso que o Jorge está dizendo aqui, de aproximar um pouco e tornar esse conteúdo mais interessante ou tentar desconstruir um pouco essa imagem, né, de educação formal ou de alguma coisa que está muito distante, como o mesmo hábito da leitura e tantas outras questões que a gente sabe que fazem toda a diferença para os resultados dos índices, que vão repercutir no resultado da nossa economia com profissionais mais bem treinados e capacitados, e a gente sabe que a educação é aí o investimento principal para o nosso país melhorar
cada vez mais. Mas, por agora, nosso tempo já está acabando. Eu quero aproveitar e mostrar para você um site na internet muito bacana que você pode acessar, que é o site do Kedu, essa plataforma aqui que tem todos os dados da educação no Brasil, inclusive aqui ensinando de forma bem didática aqui, que é o IDEB, kedu.org.br/IDEB. Você descobre aí essas informações e pode acessar aqui por estado, por escola. É uma plataforma bem bacana para você conseguir saber um pouco mais sobre educação, seja professor ou não. Por agora, o nosso tempo já está esgotado. Foi um prazer, Ângela, Rubem e Jorge. Muito obrigado pela presença hoje no programa Conexão Futura. Até a próxima.